A Montanha Mágica 105. 106, na verdade. Estamos ali no comecinho do capítulo Noite de Walpurgis, página 370. Lembre-se que eu escolhi pronunciar como se vê as palavras, né? Às vezes eu não sigo essa regra. Talvez alguém pronunciasse Walpurgis, né? Em português seria Walburga. Walburga, ok? Mas o tradutor não escolheu fazer isso. Acho que ele tem uma razão bem interessante para não escolher. Mas eu vou mais ou menos seguir nessa regra de pronunciar o que se vê. É claro que às vezes eu não consigo, como eu falei, não consigo. Eu acho interessante o Ariano Suassuna, que pronunciava funk, funk e punk, punk. E ele falava, pra mim, isso daí não faz sentido nenhum você falar funk e punk, sendo que tem um U ali, então é funk e punk. E eu gostei. Tem um vídeo na internet. O Ariano Suassuna é um cara bem engraçado. É um velhinho bem engraçado. Então, sei que não tem nada a ver com o nosso vídeo, mas se você puder, assista os vídeos das palestras dele. É legal. Bom, então vamos lá. O que eu quero falar, na verdade, é sobre a conversa aqui no comecinho, o que o Settembrini... é um termo específico que o Settembrini usou, o termo que a gente já trabalhou no vídeo anterior, né? Esses próximos vídeos serão assim, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 vídeos falando sobre essa página, mas bem especificamente. Então, se eu não fizer tantas digressões como essa que eu fiz agora no começo do vídeo, esses vídeos serão pequenos. Danses macabres, vamos colocar assim. Se fosse, seria Danse Macabre ou Danse Macabre, se a gente fosse uma pronúncia mais diferente, mas em português seria Danses Macabres, né? Que são as danças macabras. O tradutor, então vamos lá, né? Deixa eu só ler essa passagem que a gente encontra o termo, né? Então o Hans indagou dos pensionistas com mais de um ano ali que tal seria a festa. Magnifique, respondeu Settembrini, a quem os primos haviam encontrado durante exercício matinal. Splendide, acrescentou. Acrescentou. Tão alegre como no Prater, o senhor vai ver, engenheiro. Cá viemos muito lamperos figurar de cavalheiros. Disse, e sua boca se pôs a transbordar de ironias que ele fez acompanhar de gestos apropriados com a cabeça, braços e ombros. O que é que o senhor espera, se até na Maison de Santé há bailes para os loucos e os idiotas, como li em algum lugar? Por que não haveria aqui também? O programa inclui as mais diversas danses macabres, como o senhor pode imaginar. Infelizmente, alguns dos convidados do ano passado não poderão estar presentes, uma vez que a festa termina na 9h30. Ótimo. Eu quero conversar sobre dança macabra. Lembre-se que o nome do capítulo anterior era, né, ou é, dança macabra, né? Bom, talvez o narrador tenha decidido traduzir isso na fala do Settembrini como dança macabra, porque o Settembrini fica misturando os idiomas, né? Então parece bem o Settembrini, às vezes coloca um francês ali, às vezes coloca um italiano, né? O Settembrini fala diversos idiomas, como quase todo mundo ali em cima, né? Então talvez por causa disso. Mas, então essa é a vantagem de traduzir dança macabra para dança macabro. A outra vantagem é que as pessoas lembram que não é só uma dança macabra como foi levado a entender. Nós seríamos levados a entender se a gente só lesse o nome do
do capítulo como a gente leu, né? Uma dança macabra, uma dança cheio de, sei lá, coisas que assustam, etc, né? Mas a desvantagem é que a gente perde essa conexão, né? Que a gente não tem o mesmo termo no o nome do capítulo anterior e esse capítulo aqui na fala do Settembrini. Por que eu quero essa conexão? Porque é interessante a concepção que o Settembrini tem de dança macabra, da dança macabra, enquanto um motivo, né, enquanto um mote, enquanto todo um gênero de arte da Idade Média, né, no final da Idade Média. Lembre-se que o Settembrini é um homem de luzes, e o Settembrini vai olhar toda aquela conversa que a gente teve, de você ter a coragem de enfrentar a morte, não só na hora da sua morte, mas em todo momento da sua vida. Bom, ele vai olhar isso, não sei com que olhos, né? Você não pode pensar na morte, tem que pensar no progresso e o que você consegue fazer. Talvez um dia o Settembrini falaria: nós conseguiremos vencer a morte, ninguém vai morrer. Então é com esses olhos que ele vai levar a concepção, né? Mas mais ainda, vendo as pinturas, os livros da Idade Média com a dança da morte, ele vai olhar aquilo simplesmente como uma coisa macabra, né? A propósito, o vocabulário macabro vem da dança macabra, né? Dessa dança da morte. Por quê? Porque perceba que o olhar do Settembrini para a Idade Média é um olhar somente de crítica, né? É a Idade das Trevas. Então ele nunca que vai dar as pessoas que viveram durante a Idade Média, ele nunca vai dar o benefício da dúvida, né? Não, mas o que você quis dizer fazendo festivais com uma caveira, com diversas caveiras, em livros mostrando a morte nos mais diversos contextos? Não, ele vai dizer que isso é apenas uma coisa, esse amor que a Idade Média tinha pelo grotesco, pela dor, pelo sofrimento, pela morte, pela degeneração, pelo medo, né? Isso daqui é recurso da igreja para impor medo em todo mundo. Então, para ele, o que vai acontecer aqui, quando ele usa a dança macabra, né? É essa coisa grotesca, ok? Então, você já sabe muito mais que o Settembrini, digamos assim, por causa do nosso vídeo anterior. Mas tenha em mente que quando o Settembrini fala dança macabra, ele tem outro tipo de concepção.